Olá pessoal, vejamos aqui mais uma questão do Enem de Matemática, nesta nossa videoaula de número 29. Uma questão que combina geometria plana com geometria analítica. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta, que atravessaria outros bairros, ou uma semicircunferência, que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x, o, y da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Então, temos aí a figurinha, temos aqui o segmento que liga F a B, o F de coordenadas menos 1 e 1, e o B de coordenadas 1 e menos 1, e aqui a semicircunferência. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 de hora. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz quadrada de 2. O menor tempo possível em hora para conclusão da construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é de... Então, temos aí as opções e vejamos a resolução aqui ao lado. Bem, então, são dois cálculos. Vamos calcular aqui o comprimento do segmento de reta, que liga, né, os pontos B e F, ok? Da geometria analítica, vamos usar a distância entre dois pontos, que é dada pela raiz quadrada da diferença, né, entre as abscissas dos pontos, essa diferença elevada ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas dos pontos, não é, ao quadrado, ou seja, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. A ordem aí, se é xf menos xb ou o contrário, não faz diferença, porque no final elevamos ao quadrado. Então, a resposta sempre fica positiva. Então, aqui, considerando os pontos, não é? 1, no caso, é o xb, menos, não é? Menos 1, que é o xf, o menos da fórmula e o menos 1, porque é o xf, tudo isso ao quadrado, mais, agora, o y é b, que é menos 1, menos o yf, que é 1. Então, menos 1 ao quadrado. Aqui, menos com menos vai ficar mais, então 1 mais 1 ao quadrado, mais, aqui repetimos, menos 1 ao quadrado. Distância BF é igual a raiz quadrada, 1 mais 1, 2 ao quadrado, mais, entre parênteses, menos 1, menos 2 ao quadrado, o que implica que a distância de BAF é igual a 2 ao quadrado, fica 4, mais menos 2 ao quadrado também é 4. Então, raiz quadrada de 4 mais 4, raiz quadrada de 8. Logo, fatorando 8 fica 2 raiz de 2. E no lugar da raiz quadrada de 2, podemos usar 1,4 como aproximação fornecida na questão. Consequentemente, a distância aqui, BF, fica igual a 2
2,8, porque é 2 vezes 1,4. 2,8 quilômetros, portanto, em metros, 2.800. Ok? Bem, agora vamos considerar o cálculo do comprimento da semicircunferência. Estamos usando aqui, a resposta em metros, porque tem uma comparação aí, do tempo com o que é construído, não é isso? Uma relação, melhor dizendo, entre o tempo e o que se constrói em metros. Então, a ligação fica melhor. Por opção, passei para metros. Então, aqui, neste caso, podemos concluir que 1 metro de construção, como leva 1 hora, logo o tempo de construção, neste caso, do segmento de reta BF, vai levar 2.800 horas. O cálculo do comprimento da semicircunferência. O comprimento ou perímetro de uma circunferência de raio R é 2πr. Como é na metade, então é 2πr sobre 2, fica apenas π vezes r. E o r aqui pode ser determinado como a distância, por exemplo, da origem a F ou da origem a B, a origem do sistema cartesiano, que é o ponto 0, 0. Ok? Então, aqui, considerando a distância de O a B, no caso. Então, temos aqui 1 menos 0, xb menos x0, onde x0 é a abscissa da origem, que é 0. Essa diferença, mais uma vez, ΔX ao quadrado, mais o raio é igual à distância entre esses dois pontos. Menos 1 agora, menos 0 ao quadrado. Ok? Poderíamos também ter considerado, ao invés do ponto B com O com F. Dá no mesmo, pois o raio é constante aí. Então, fazendo aqui a conta, 1 menos 0, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Repetimos aqui, eliminamos o 0. 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. 1 mais 1, 2. R é igual a raiz quadrada de 2, que é 1,4 quilômetros. Portanto, o comprimento BF da semicircunferência, que é π vezes R, é 3, aproximação para π é 3, vezes 1,4, que dá, em quilômetros, 4,2 quilômetros e em metros, 4.200 metros. Aqui na construção de 1 metro, leva-se 6 décimos de hora. Logo, o tempo de conclusão é 6 décimos, 0,6 vezes 4.200, o que dá 2.520 horas. E este, na comparação com o cálculo anterior do comprimento do segmento BF, é o menor tempo possível. O tempo anterior foi de 2.800 horas e aqui 2.520 horas. Então, esta resposta aparece na letra B desta questão do Enem de matemática. Uma questão interessante que combinou geometria plana com geometria espacial. Aliás, geometria plana com geometria analítica. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Lembrando que aqui no canal, além de matemática para o Enem, segmento Enem, vocês também podem acompanhar resoluções em física e em química. Desejo a todos bons estudos, boa preparação, sucesso nos exames e, se possível, inscrevam-se no canal incentivando o projeto de mais resoluções. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.